bem, pessoal, dando continuidade agora, então eu quero chamar uma dupla representando mais um parceiro nosso, a Carla Gavazzoni e o Luiz Antunes. Ela é Customer Success e ele é Head de Inovações e Soluções Estratégicas na Zendesk e vão trazer dicas de como inovar no meio digital. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigada, Tamires, é um prazer estar com vocês. E a ideia hoje, né, é falar com vocês sobre dados e conversação como fatores primordiais para a inovação. O Luiz Antunes vai se apresentar inicialmente, depois eu vou fazer uma pequena apresentação também, e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, Tamires. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga contribuir muito, né, com relação a todas as questões relativas à experiência do cliente, né, e compartilhar também um pouco da experiência que nós temos. Eu sou Luiz Antunes, sou responsável pela área de consultoria de soluções da Zendesk para a América Latina, né, então eu venho trabalhando com os clientes nessa jornada, né, e a Carla, ela pode ela mesma se apresentar, né, que ela é responsável por Customer Success, mas go ahead, Carla. Obrigada, Luiz. É isso mesmo, tenho muitos anos de experiência, né, trabalhando com equipes de relacionamento com o cliente, suporte ao cliente, e outros nomes que, no fundo, quando a gente pensa no dia a dia de interações com o cliente, né, no fundo, elas todas têm uma sinergia e muitas coisas em comum, e atuando atualmente na Zendesk como Customer Success. E com um prazer enorme em acompanhar a evolução dos nossos clientes utilizando o nosso software. Falando aqui um pouquinho da Zendesk, que foi fundada em 2007 na Dinamarca, atualmente com sede em São Francisco. Estamos presentes em mais de 160 países, com aproximadamente 160 mil clientes, um pouco mais do que isso. Temos muitos clientes que transformaram, né, o setor de CX nos últimos anos, como Spotify, Uber, Netflix, Log, no caso aqui do Brasil, Nubank e Magazine Luiza, dentre outros, é claro. E o foco das nossas soluções é justamente Customer Experience, né? Eu acho que o nosso diferencial está aí. Nós somos eleitos já desde 2016 como líderes no mercado de CX pela Gartner, e a gente traz muito esse conceito, esse core value da Zendesk de sim ter bastante robustez nas nossas soluções e produtos, mas ao mesmo tempo conseguir oferecer para os nossos clientes, tanto para as equipes internas, tanto para os clientes finais, uma facilidade, uma simplicidade muito grande. E aí a gente traz esse conceito que é super forte para a gente, desde a criação da Zendesk até hoje, que é a simplicidade, que é a facilidade no uso, também para o nosso bate-papo hoje. A ideia é que seja um bate-papo super informal, mas ao mesmo tempo relevante para o momento que a gente está passando hoje, para os assuntos que são importantes também relacionados ao meio digital. E aí a gente começa sobre, obviamente, a pandemia global, que nos impactou e continua impactando, né, desde o ano passado. A gente vinha observando já há alguns anos mudanças cada vez mais rápidas, né, nas preferências e nas escolhas dos consumidores. Isso realmente foi alavancado com as mudanças impostas pela pandemia, principalmente com o distanciamento social, com a nova forma das pessoas se relacionarem. E aí eu peço para o Luiz agregar nesse tema, no sentido dos desafios e oportunidades que as empresas têm atualmente, né, com essas mudanças que foram impostas por esse novo mundo que a gente está vivendo. Sim, é verdade, cara. Nesse último ano, principalmente, a gente viu as empresas tentarem acelerar muito mais todo o processo de transformação do que a gente vem vendo nos últimos 10 anos, né? Trazendo um pouco para o passado, né, até muito relacionado a esse tema de CX, né, se fala disso há muito tempo, né? Muitas empresas fizeram grandes investimentos no início do ano 2000, muito com essa abordagem de criar plataformas integradas e otimizadas para realmente ter mais informação dos seus clientes, mas isso veio se perdendo durante um tempo, acabou se tornando muito mais um repositório de
de clientes, catálogos de clientes, serviços e produtos, né, sem muita visão de jornada e experiência, né, e de um tempo para cá as empresas voltaram a colocar isso como prioridade, e nesse último ano o que a gente viu foi um boom absurdo relacionado a todos os temas relacionados a cliente e ao colaborador, né, onde a gente acabou tendo uma preocupação absurda com relação ao tema de mensageria, né, como que o cliente interage com a marca, que tipo de canal eu entrego para ele, como que eu entrego uma comunicação totalmente fluida, né, na verdade, como eu preparo toda a retaguarda, como que eu otimizo todos os meus sistemas, como eu trago todos os componentes importantes, todas as informações importantes para que quem interaja com o cliente dentro da minha organização faça a melhor interação possível, né? Esse acabou sendo um grande desafio. Em contrapartida, muitas empresas não estavam tão alto, principalmente vinculado à retaguarda, em a integração sistêmicas e tudo mais. E aí começaram a se estruturar e começaram a buscar alternativas, justamente porque se eu não tivesse uma alternativa otimizada de como eu conectar no meu cliente e engajar com o meu cliente, eu basicamente iria impactar muito todo o meu resultado de negócio, né? Então, a gente acabou trabalhando muito com esses clientes, né? A gente, no início da pandemia, a gente acabou, né, assim, enlouquecendo porque a gente estava trabalhando muito forte, validando solução, desenhando solução, mapeando jornada muito no varejo, vinculando ambiente físico e digital e por aí vai, né? Eu acho que a Carla deve ter alguns casos que ela pode compartilhar, que ela vem hoje mantendo como sucesso ao cliente. Sim, com certeza temos muitos casos de sucesso, né? E a gente viu que essas mudanças, né, que foram alavancadas pela pandemia, elas trouxeram alguns benefícios, e um deles que eu posso ressaltar aqui é justamente esse foco no cliente, né? O que antes algumas empresas já estavam preparadas, que foi esse ponto que o Luiz falou de maturidade, né? Algumas empresas já estavam bem mais maduras nesse sentido, investindo em tecnologias e investindo até internamente em mudança de cultura, né, para ter esse foco no cliente, conseguir estar mais próximo do cliente. Outras empresas, nesse momento de virada de chave, vamos dizer assim, do ano passado para cá, precisaram correr atrás dessas mudanças, né, impostas pela pandemia. Pelas soluções, né, que nós temos hoje, acho que essa virada de chave foi possibilitada de forma muito rápida. Então, as empresas que já estavam alavancadas nesse sentido conseguiram, acho que absorver aquele aumento de demanda que foi padrão para todas as empresas e todos os negócios, independente se por um lado positivo ou negativo nesse primeiro momento, todas tiveram um aumento muito grande, né, no volume de demanda. E essas que estavam mais avançadas conseguiram, com certeza, lidar muito melhor com essas mudanças, e as outras precisaram rever, né, as suas prioridades e a sua estratégia como empresa também de forma muito rápida. Hoje, principalmente nossa principal carteira de clientes da Zendesk, que a gente percebeu que essa virada de chave aconteceu de forma fluida e bem rápida, né? E eles conseguiram realmente reverter uma situação que poderia ser ruim para alguns negócios e realmente conseguir manter os seus clientes, aumentar a sua carteira de clientes também. E aí um ponto que também foi interessante nessa abundância que a gente percebeu no comportamento dos clientes foi a necessidade de agilidade, né? Os clientes, naquele momento, e até agora, porque é um comportamento que ele não volta atrás, né? É um comportamento que agora já é assim, e daqui para frente a gente só vai evoluir nesse sentido, como atender os clientes de forma mais rápida, que hoje é a nova expectativa, né? Então, quando a gente fala disso, aquelas ferramentas mais tradicionais que continuam, sim, né, super relevantes, mas perderam um pouco de espaço para os novos canais que estão aparecendo, como o e-mail e o telefone, por serem canais um pouco mais lentos e não tão ágeis no sentido de resposta,
já não bastavam apenas esses canais, né? Isso, claro, falando do ano passado para cá, obviamente, desse período que a gente está falando de pandemia, né? E aí entram os novos canais, as novas possibilidades de interações com os clientes, né? E estar onde o cliente deseja que você esteja, né? Alguns casos de sucesso de clientes, eu tenho um que eu quero falar para vocês, mas eu queria ouvir do Luiz também e das empresas que ele acompanhou durante esse processo, sobre essa abertura de canais, sobre os desafios nesse sentido, sobre as oportunidades que foram identificadas também, e como se adaptar internamente também, no sentido de ramp-up dos agentes, na utilização de canais não só offline, mas canais online, como mensagerias, né, que estão hoje em dia super em voga e que, novamente, né, essa realidade não vai mudar daqui para frente, ela só vai ser alavancada. Trabalhando com os nossos clientes, o que a gente percebeu, né? Muitas vezes a decisão acaba sendo muito baseada naquilo que você escuta do mercado, né? Então, por exemplo, tem o advento massivo de mensageria, tem um advento massivo de automatização e bot. Muitas vezes, a gente, como consultor, tem que trabalhar em conjunto com esse cliente para entender a real necessidade e para construir um roadmap onde realmente você consiga tirar benefício de todas as tecnologias, não somente comprar tecnologia. Porque somente comprar é exatamente aquilo que aconteceu no passado, né? No início dos anos 2000. Vou fazer um investimento absurdo numa plataforma de CRM, numa plataforma de CX, e eu não vou conseguir implementar. Então, a gente até hoje, né, óbvio, a gente vem trabalhando com os nossos clientes, justamente fazendo toda a parte de mapeamento de processo, entendendo toda a jornada interna e externa, todo o processo de fluxo de informação, quais são os sistemas de retaguarda, quais são os processos de integração. Então, tudo aquilo que está em torno da plataforma que vai estar atendendo o seu cliente. E, inicialmente, se a gente usar referência de alguns varejistas que a gente trabalhou muito forte, principalmente em março e junho do ano passado, um mapeamento de 2, 3, 4 casos de uso, operacionalizar esses casos de uso e trabalhar no processo de implementação e depois otimização. Então, com isso, alguns clientes conseguiram realmente ter muita tração e basicamente entregar tanto services como vendas em qualquer tipo de canal. Um outro ponto importante que a gente vem vendo como desafio de grande parte dos clientes, principalmente quando se fala de customer service, né? Muitas vezes você tem uma operação absurda, uma operação relativamente grande, e dependendo da filosofia, se você tem uma operação muito grande, você tem um custo muito grande, né? Não só vinculado à questão de custo operacional ou de risco operacional, mas relacionado ao passivo que está vinculado àquela operação. E conforme essas empresas foram amadurecendo durante esse processo de implementação de processo e tecnologia, além do treinamento de todo o time, eles começaram a se preocupar como que eu transformo essa minha área de customer services também num centro de receita. Como que eu deixo de simplesmente suportar o meu cliente, beleza, eu tenho que suportar o meu cliente, eu tenho que encantar o meu cliente, eu tenho que fazer com que realmente ele esteja satisfeito com a marca, né, que ele não seja tratado simplesmente como um protocolo ou como uma interação qualquer, mas trago para uma realidade onde eu entendo as reais preferências desse cliente e faço as ofertas necessárias para esse cliente no momento correto. A gente trabalhou muito nesse contexto com uma empresa de loyalty, que eu não posso citar o nome, mas onde a gente basicamente entende toda a parte de mapeamento de jornada da plataforma de pontuação e e-commerce com a retaguarda do agente, e a partir do momento que o cliente para numa determinada tela ou entra em contato com a central para resgatar toda a parte de pontuação,
o agente já sabe exatamente o que o cliente estava procurando, o que ele estava pesquisando, qual era a composição, se era uma composição de pontos mais dinheiro ou somente pontos, e muitas vezes ele finalizava a compra nessa interação, ao invés de simplesmente responder uma dúvida, seja via canal digital ou canal humanizado, e essa interação acabou sendo muito mais fluida e gerou um nível de satisfação muito alto. Isso vincula basicamente quase todos os temas, né? Vincula você olhar muito bem a jornada do seu cliente, né? Mapear todos os pontos e quais são os pontos de satisfação e os pontos de insatisfação desse cliente. E você também traz um cenário onde você sim tem que se preocupar com toda a sua retaguarda e todas as informações que você tem úteis dentro da sua casa sobre as preferências daquele cliente, mais aquilo que você captura no meio externo e digital e traz tudo isso para uma plataforma onde você consegue sim aumentar a satisfação do seu cliente e transformar esse centro de serviço também num centro de receita. Cara, quer compartilhar mais alguma coisa? Com certeza, eu acho que esses exemplos que você deu, né, eu acho que eles também nos direcionam a falar sobre um ponto super importante, que são os dados estratégicos, né, e como eles são, hoje em dia, assim, imprescindíveis para que as empresas consigam justamente entender o que os clientes precisam, né? Já foi a época em que as empresas olhavam para trás. Por exemplo, um ano se fechava, né? E aí uma equipe específica de análise de dados tinha ali alguns meses de trabalho para analisar todo aquele ano que passou. Hoje em dia a gente não tem mais esse tempo, até porque as mudanças estão acontecendo muito rápido, né? Então, vem aí a necessidade de realmente uma estrutura de dados centralizada, para que as áreas da empresa, né, de novo, com esse foco no cliente, consigam acessar os mesmos dados, as mesmas informações, através de KPIs estratégicos para a empresa. De novo, né, olhar para tudo sem foco, ele não vai trazer a informação que a sua empresa precisa para tomar as decisões estratégicas, né? Então, a definição de indicadores e KPIs estratégicos para o crescimento da sua empresa e o acompanhamento, principalmente em tempo real, desses indicadores e dessas informações e desses dados que são riquíssimos para uma tomada de decisão rápida, seja ela relacionada a como o cliente está se comportando, quais canais os clientes estão se direcionando, ou mesmo para mudanças e melhorias nos seus produtos ou novos produtos a serem lançados, né? Então, essa questão de tomada de decisão através de dados relevantes que a empresa toda precisa conseguir acessar para que, no fundo, a gente está falando de decisões permeadas aí por projetos, né, desenhados pela empresa ao longo do ano, com certeza as áreas de relacionamento diretamente impactadas, mas todas as áreas, no fundo, acabam impactando a jornada do cliente, né? Então, esse é um passo super importante quando a gente fala de customer centricity, de foco no cliente, para que justamente toda essa movimentação que a gente falou aqui, né, seja de abertura de novos canais, seja de decisões relevantes para direcionamento de equipes, né, no sentido do relacionamento com o cliente, e até de novos produtos e serviços, tudo isso com base em dados relevantes, dados online, para que a empresa consiga tomar decisões rápidas e assertivas. Eu acho que isso é super importante. Com certeza o Luiz tem também bastante, né? Um pouco não, a agregar sobre esse assunto de dados e a importância de dados para essas tomadas de decisão. Até aqui tem um ponto interessante, né? A Zendesk ela nasceu como uma empresa de basicamente gestão de ticket, né? Mas ela veio evoluindo basicamente conforme a gente foi crescendo com alguns clientes. Hoje nós somos, segundo o Gartner, a número 1 nas empresas tipicamente digitais, quando o tema é Customer Experience e Employee Experience. O que acontece?
né? Nos últimos anos, a gente deixou de ser uma plataforma de ticket system para inserir também uma plataforma que a gente chama de Customer, e o nome do nosso produto especificamente chama Sunshine Platform, onde a gente captura informações de outros sistemas, desde de informações de sistemas internos ou de sistemas externos, por exemplo, com algum monitor de rede social, ou dependendo do componente do cliente, dependendo da estrutura do cliente, de um CDP interno, de um sistema de engenharia, sistemas de logística, qualquer outra coisa, para criar uma visão mais unificada de como eu realmente tenho que interagir com o cliente. Além disso, eu também faço, por exemplo, toda a parte de correlação de eventos, né? Então, eu consigo, por exemplo, isso a gente está fazendo para uma empresa um adquirente de cartão de transações eletrônicas e cartões, né? Onde eu faço basicamente para o parceiro de negócio dele todas as interações, todo o mapa de interações, se a transação foi negada, foi autorizada, se o cliente tem fundo, não tem fundo, e por aí vai. Então, tudo isso fica registrado no único cockpit, e quando o estabelecimento liga, ele tem todas as informações e todos os eventos correlacionados. E tudo isso disponível também para análise da área da área de gestão, né? Onde você consegue realmente analisar e ver como estão todos os KPIs daquela determinada organização. Outro ponto muito importante que a gente tem visto muito com os nossos clientes ok, legal eu enriquecer o profile do meu cliente, eu ter todas as informações sobre ele, tanto informações internas como informações externas, e conseguir determinar realmente qual é a preferência dele, desde o canal de atendimento até o momento de interação, até preferências de produtos e serviços e tudo mais. Muito interessante eu ter todo o mapa de interações que ele teve com a minha marca, seja de interações humanas, ou seja, interações onde desde deslocamento até autorização de cartão de crédito ou qualquer outra coisa, mas também é muito interessante quando eu estou interagindo com ele, eu tenho informações para determinar qual que é o sentimento dele enquanto ele está interagindo comigo, né? Então, a gente, por exemplo, tem alguns clientes que a gente está integrando toda a parte de inteligência artificial, um tema muito amplo, e seria muito longo começar a falar sobre inteligência artificial aqui, mas trazer um pouco de componentes como IA, justamente para pegar e determinar, olha, esse cliente está insatisfeito, esse cliente está satisfeito, ele está usando um tipo de vocabulário que é um pouco mais agressivo, então vamos tentar usar uma abordagem diferente, também capturar informações de sistemas de retaguarda e fazer uma oferta dependendo do momento do cliente naquele processo de interação. Então, são várias formas que hoje eu brinco muito, né, que o componente CX é o RP dos anos 90, né? Então, a gente trabalha com a quantidade de ramificações, a quantidade de possibilidades, elas são absurdas. Tudo depende de como você faz todo o mapeamento da jornada e definição dos casos de uso dos seus clientes, todo o mapeamento da jornada interna, do colaborador, do agente de televendas e tudo mais, e também todo o fluxo de informação, porque é o fluxo de informação que vai permitir que você tenha um SLA menor, que você consiga responder um cliente de melhor forma e que você consiga, num próximo nível, conseguir automatizar cada vez mais o processo de interação com o seu cliente. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Então... eu acho que a gente podia ir, de repente, para perguntas, Tamires. Isso, claro, vamos lá. Foi assim, é um tema sensacional, é muita coisa boa que vocês trouxeram para a gente. Eu falo que minha cabeça aqui ela fica explodindo de tanta informação para a gente poder colocar em prática. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Luiz, para a Carla? Esse é o momento de vocês, fiquem à vontade. Se quiser, a gente fica o dia inteiro falando sobre isso. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não.
Referente à inteligência artificial, né? Até que ponto ela pode ajudar ou, às vezes, até irritar ainda mais o consumidor, né? Por exemplo, quando ele parte para o contato com a empresa, eu me coloco como exemplo, às vezes, eu ligo para um atendimento ou quero falar com a pessoa no chat, é tanto processo burocrático até eu conseguir falar com um atendente humano, por exemplo, que aquilo me irrita. A maioria das vezes eu desisto ali do contato, eu já parto para uma tentativa de cancelamento, se for um produto que eu tenho assinatura, ou às vezes de nem utilizar mais aquele serviço devido a isso, a essa, não digo nem morosidade, mas esse empecilho de falar com o atendente humano, que às vezes o chatbox ali, essa inteligência artificial, ela acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Kaique, certo? Isso. Tudo bem, Kaique? Kaique, a parte mais interessante do CX é que nós somos clientes, né? Então, essa é a parte... A gente o tempo todo consegue estar fazendo benchmark das nossas operações e como a gente consegue, de repente, otimizar a jornada do nosso cliente, né? De quem a gente está atendendo quando a gente está prestando serviço para um CNPJ. O que eu vejo hoje em dia, realmente, o modelo de curadoria dos bots, como está muito mais vinculado a um buzzword e uma necessidade de acompanhar outras empresas que estão fazendo, acaba sendo algo que acaba gerando muito ruído e o cliente realmente fica insatisfeito, porque inicialmente a maior parte dos bots eles são árvores de decisão, né? Então teoricamente você tem que monitorar e você tem que corrigir, você tem que o tempo todo está curando a estrutura, né? Para que você realmente consiga chegar num nível de satisfação mediano. O que geralmente a gente tem recomendado para os nossos clientes é, por exemplo, se eu vou usar um mecanismo como bot, eu usar para algo mais simples, né? Tipo, segunda via de cartão de crédito ou segunda via de fatura. Ok, isso aí eu receber segunda via sim ou não. Pronto, ele vai receber e acabou. E nisso eu consigo reduzir bastante o uso da minha central de atendimento. Quando é algo mais sofisticado ou uma interação mais humana, hoje em dia, baseado na composição da nossa retaguarda e também na composição das nossas plataformas tecnológicas, que não estão completamente adaptadas ao nosso idioma e toda a nossa estrutura idiomática, que no sul se fala de uma forma, no norte se fala de outra, né? Acaba gerando muito mais frição e eu acredito que, a opinião minha, tá? Eu acredito que vai levar um tempo para que a gente sim consiga realmente fazer algo extremamente otimizado, extremamente estruturado e que realmente eleve a satisfação do cliente ao máximo com relação à automatização da interação com o cliente. Tanto que se você usar como benchmark, usa as empresas tipicamente digitais, que são as que chamam de disruptivas como benchmark. Grande parte delas não tem bot na interação. Isso é um ponto extremamente interessante de ser analisado. E lembre que ela tem um legado, teoricamente, muito menor do que a maior parte das organizações. Carla, você ia falar alguma coisa? Sim, completando, né, a sua explicação, assim, para trazer um pouco também de cor aí para a pergunta do Kaique, né? Realmente, pelo menos atualmente, com as tecnologias que a gente tem hoje de inteligência artificial, é impossível você substituir um atendimento humano por um atendimento de chatbot, por exemplo, né? Por mais humanizado que seja. Eu percebo de alguns clientes que eu atendo e acompanho de perto que eu acho que a combinação perfeita é sim você ter automações, como o Luiz falou, para questões muito mais transacionais, como necessidades que você porventura tenha de questionamento sobre algum pagamento, sobre a entrega de algum pedido, enfim, que percebemos que é um volume alto de demanda, né? Questões sobre a sua
o seu início de jornada para adquirir ou receber aquele produto, né? Nesse exemplo de produto que a gente está dando. Então, sim, no momento em que a sua questão é sobre etapas da sua jornada que podem ser monitoradas e trazidas para você de forma muito mais rápida que um humano, faz super sentido que esse atendimento seja automatizado. Mas você não pode bloquear esse atendimento e tentar, eu acho que, direcionar a integridade, ou pelo menos a grande parte do seu atendimento para o atendimento digital, o atendimento do chatbot. Aí você vai estar deixando de, eu acho que, dar atenção para os seus clientes que realmente vão precisar falar com você sobre assuntos que são relevantes, sobre assuntos que são, de repente, mais complexos e que sim precisariam do apoio de algum humano. Então, a combinação perfeita seria, sim, ter chatbots e automações para questões transacionais e de muito volume, e que até para o cliente aquilo ali vai trazer um valor agregado enorme, porque ele vai ter a resposta dele muito rápida, mas ao mesmo tempo que ele consiga sim falar com a gente sem ter essas fricções na jornada, sem ter tanta dificuldade como você colocou, Kaique. Então, acho que é sim um desafio, né? O desenho dessa jornada, a ponto de também não bypassar as oportunidades que o bot poderia direcionar para o cliente de forma mais rápida do que um agente, mas, ao mesmo tempo, sim, deixar muito claro para o seu cliente que, a qualquer momento, ele deve procurar um atendimento humano, né, um agente ali ao vivo para conseguir responder as dúvidas dele. Eu queria só colaborar e casar com uma pergunta. Pois não. O que eu imagino, né? Ou melhor, o que eu presencio quanto cliente? Esse depoimento que a gente viu agora, ele está muito mais relacionado à quantidade de bots que trabalham com árvore de decisão, pelo menos nas empresas que eu tenho referência, né? Que eu sou usuário. Então, de fato, a gente não tem a grande massa dos bots. E essa é uma pergunta, né? Qual o percentual de bots que trabalham com árvore de decisão e qual o percentual que, de fato, trabalham com linguagem natural? E o que eu percebo é isso. Poxa, a gente fala de bot, cara, é árvore de decisão que não precisa de, basicamente, muita inteligência para ele rodar, né? Você quer isso ou isso, sim ou não, aquilo, qual a opção? E isso, sim, trava, né? Porque o que aconteceu, a gente... A URA, né, do telefone, a primeira oportunidade, falar em texto aberto para o bot o que eu preciso, com absoluta certeza, né, com inteligência adequada, ele conseguiria me direcionar. Então, eu queria ouvir de vocês, do Zendesk, tanto da gama gigante de clientes, quantos % do mercado está utilizando a linguagem natural amplamente e quantos % de fato a árvore de decisão? Mercado nacional? À vontade, onde tu quiser nos dar esse número já vai ser super esclarecedor. No Brasil, 80% é árvore de decisão. Então, daí representa muito bem a experiência, né, que eu tenho. Que todo a gente mundo já tem a resposta porque a relação com o transacional, né? Então, o nosso inimigo não é o bot necessariamente, né? Como está sendo utilizado a inteligência artificial, ela está numa evolução e vai acontecer, ela vai evoluir. E aí sim, talvez a gente vai amar o bot, falando, nossa, que bom, meu Deus, não precisa esperar ninguém. Tem a questão também das otimizações do algoritmo, as questões idiomáticas, por exemplo. Eu sou um fanático por plataforma de NLP, Amazon Lex, Dialogflow e tudo mais. Inclusive, eu faço algumas brincadeiras na minha casa com Alexa. Mas hoje, por exemplo, eu conversando com a Alexa em inglês ou em português é uma coisa, a hora que a minha mãe chega e conversa é outra coisa. Então, tem muito problema de entendimento, tem muito problema de questões idiomáticas. E isso precisa ser otimizado, isso precisa ser curado. Então, a grande verdade é assim, vai existir com o tempo, né, ok, eu quero otimizar toda a parte do meu atendimento, interno e externo. Na verdade, eu vou ter que tirar pessoas que fazem parte desse atendimento e trazer para um processo de curadoria e otimização de toda essa jornada. Porque a hora que eu falo com o modelo NLP tradicional, hoje eu tenho muito esforço de treinamento ainda, né? E hoje você tem um problema que profissionais que tenham de médio ou alto conhecimento em Deep Learning não estão no Brasil, né? Então, esse é outro ponto que também a gente tem que considerar. Então, o quanto a gente consegue aplicar um modelo
né, e o quanto a gente consegue otimizar ele o máximo possível, fazer a curadoria e depois colocar esse modelo, quando eu falo de AI, para que ele consiga realmente se autocurar, né? Ele realmente consiga aprender conforme ele vai alimentando a sua base de dados. Mas esse é um tema longo, a gente pode ficar bastante tempo conversando sobre isso, porque exato. foge da questão plataforma de engajamento, plataforma de CX e tudo mais, e quais são, aonde a gente consegue chegar utilizando algoritmos de toda a parte de NLP, Machine Learning, Deep Learning, e talvez, independendo do contexto, SVA como estatística. Isso. Muito bem, pessoal. Bom, para nós encerrarmos aqui, eu tenho uma última pergunta para vocês. Quais insights e recados vocês podem dar para quem está nos assistindo, né, para que possam traçar estratégias que os auxiliem e se diferenciarem, no caso, no mercado daqui em diante? Ladies first. Eu diria, e claro, temos alguns pontos super importantes para colocar, mas se eu pudesse resumir pelo que eu observo, tá, dos meus clientes e de outros clientes também, e, enfim, de outras histórias, né, que a gente acompanha, é o seguinte, para que você consiga, de fato, ter um foco no seu cliente e consiga chegar mais rápido às respostas que o seu cliente precisa, ou as necessidades que o seu cliente precisa, é muito importante que os seus agentes, a gente chama de agentes, mas digamos analistas de atendimento, enfim, quem está ali quem está na linha de frente realmente de relacionamento com o cliente, não fique apenas naquele silo, né, naquela área fechada, considerada como atendimento. Pensem nessas pessoas como agentes de mudança, porque eles têm informações ali que, claro, nós falamos sobre dados online, dados estratégicos e informações que, com certeza, são trazidas com toda a tecnologia que a gente tem hoje, mas colocar um foco, né, e uma luz muito, muito importante sobre os agentes, não só a experiência que eles têm no dia a dia da operação, mas o que eles estão enxergando como nuance daqueles clientes ou pontos de atenção que precisam ser considerados. Isso é super importante. Isso ainda é um desafio atualmente, acho que no Brasil e no mundo, mas principalmente porque é muito difícil você virar a chave dessa visão de simples atendimento para uma visão de especialistas em experiência do cliente, né? E eu acho que algo simples como implementar processos de escuta dessas pessoas e determinar ali alguma periodicidade de reuniões para troca de informações, e que, né, eles sintam-se parte eu acho que da tomada de decisão também, no que tange o cliente. Isso é super, super importante. Pelo que eu observo, ainda existe, eu acho que uma jornada para que a gente perceba que as empresas, de fato, estão caminhando dessa forma. Temos, sim, empresas que já implementaram essa mudança e viram ganhos, assim, muito, muito grandes, com isso, mas eu acho que eu diria isso, tá? Tem muitos outros pontos também, mas, assim, tenham também um foco muito grande nos agentes de atendimento, nos agentes de suporte, nos agentes de customer experience, como vocês preferirem chamar, mas eles têm as informações mais relevantes e mais importantes que vocês vão precisar dos seus clientes. Conversando com alguns clientes, né, inclusive um pouco antes da nossa apresentação, que eu estava conversando com um VP de CX e tecnologia de um cliente, e na conversa com ele a gente estava falando justamente sobre cultura, né? O tema CX, ele vai muito além de você implementar uma tecnologia, né? Na verdade, a organização, ela precisa ter essa cultura. Tem alguns indicadores, né, de McKinsey, Forrest e qualquer outra organização, que fala muitas vezes que se eu tenho um empregado satisfeito, possivelmente eu vou ter um cliente satisfeito, porque o meu colaborador, ele vira champion da minha marca, né? Então, isso é algo que as empresas têm que perseguir.
E isso não está no médio claro, isso a organização como um todo, né? Então, isso tem que estar no C-Level. O C-Level tem que entender que eu tenho que CX para mim é um produto. Ele é tão para uma empresa automobilística, o CX ele é tão importante quanto o automóvel, as concessionárias e toda a minha cadeia de suprimento, né? E se isso não estiver dentro dessa dinâmica corporativa, possivelmente você vai fracassar em CX. Então, essa é a grande realidade. A gente está num processo de transformação no mercado, né? Essa é a grande realidade. Essas empresas que entraram no mercado sem produto, basicamente, quando começou, né, todo mundo fala, pô, o que vai ser de uma empresa que simplesmente intermedia o aluguel de um carro, né? É um cotovelo. Então, a gente está falando como que uma empresa ganha dinheiro na era da desintermediação, né? Todo mundo fala, o banco vai acabar, nossa, cara, tá todo mundo desintermediando e tem empresas que hoje são extremamente valiosas e o que ela faz? Elas são um intermediário. Qual que é o produto dela principal? Customer Experience. Então, isso é algo que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, todos nós, né, inclusive nós como fornecedores, como que a gente pode ajudar vocês a, sim, conseguir se transformar nesse tema, né, não simplesmente tentar empurrar produto e construir realmente uma jornada e essa cultura de CX em todos os níveis da organização. Então, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Perfeito, muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Carla, pela participação, muito obrigada pela parceria também. E, de fato, Luiz, é muito importante que a gente olhe primeiramente para o nosso cliente interno, né? Que a gente consiga envolvê-los para que eles consigam transmitir toda a mensagem para o nosso cliente externo. Muito obrigada mesmo. Pessoal, antes de eu liberar vocês...